Gol, sonho impossível, vamos para uma dica de filme sobre futebol que é sensacional. É um filme mais antigo, de 2005, e eu já adianto que tem spoiler. Os spoilers são mais tranquilos porque não é um filme que tem uma grande reviravolta que vai fazer uma grande diferença, mas a história é sensacional, vale a pena assistir e eu vou te contar hoje como é a história do Gol, o sonho impossível. Então, Gol, Sonho Impossível, ele segue a história de Santiago Muniz. Ele é um jogador de várzea ali de Los Angeles. Ele é um imigrante latino, assim, então ele tem já tem todo aquele estereótipo dos latinos, com os empregos que eles conseguem lá. Ele trabalha com o pai. O pai dele tem uma empresa de jardinagem, então ele trabalha lá com o pai e ele joga no futebol de várzea, né? Então já o filme já começa com essa história, essa dinâmica, e ele é um jogador fora do comum já ali na várzea, dribla todo mundo, faz golaços, já fica claro que ele é um jogador acima da média. É massa o filme no início também, porque ele já tem aquele visual, aquele efeito mais amarelado, que é típico de filmes quando querem mostrar ali os latinos, mexicanos e toda essa galera, eles botam um filtro mais um pouco amarelado ali na história, né? Então o filme já começa aí, é bem legal, já começa mostrando cenas de futebol, e o bacana que já no início a gente vê que as cenas de futebol são muito bem feitas, né? Isso é bacana mesmo, porque não é aquela coisa fake que a gente vê por aí. É muito bem feita a cena de futebol, de drible, de chute. Eu até não pesquisei para ver se o ator ele jogava, já tinha alguma experiência com futebol, era realmente só do inglês, mas o filme ele começa aí muito bacana. Então o Santiago Muniz, ele tá começando ali na várzea e trabalha com o pai ali de jardineiro, numa empresa de jardinagem que é do pai, né? Ele tem o sonho de ser jogador de futebol, né? Faz alguns testes, mas é aquela coisa de jogador que tá começando, né? Não tem muita chance, não tem muita oportunidade. É então que chega na vida dele um agente, o Glenn Foy, né? Ele vê o Santi jogando, o Santiago, que todo mundo chama ele de Santi, vê ele jogando, vai falar com ele e já fala de cara assim, tem um cara que joga muito e eu posso conseguir pra ti aí um teste no Newcastle, lá na Inglaterra, né? Então ele já fica lá, se empolga todo com essa oportunidade. O Glenn, ele liga lá pro pessoal lá do Newcastle e diz, eu conheci um cara aqui, ele é sensacional e, né, eu queria ver para fazer um teste com ele ali no time para ver como é que ele se sai, porque ele é fenomenal, ele vai destruir, ele vai ser um craque do time. Ele avisa o Santi e só diz pro Santi assim, então, tá legal, beleza, então o teste tá garantido, mas tu precisa ir lá pra Inglaterra, né? E daí o Glenn volta pra Inglaterra e o Santi, ele tá ali em Los Angeles e ele tenta conversar com a família dele, com o pai dele, dizendo que vai ter um teste lá no Newcastle e tal, que ele quer fazer esse teste. O Santi, ele trabalha, como eu falei, na empresa do pai dele. O pai dele quer que o Santi assuma os negócios da família, né? Seja ele o jardineiro, porque como ele é um imigrante que chegou e batalhou muito para construir essa empresa de jardinagem, ele não quer que os filhos saiam aí viva de ser jogador de futebol. Ele quer que o filho construa alguma coisa, tenha uma carreira sólida, aquele estereótipo também de pai, né? E o Santi quer aí buscar e ser jogador de futebol. Nisso o Santi consegue ali juntar uma graninha e o pai dele pega naquela da noite o dinheiro do Santi para comprar um equipamento novo ali, dizendo que o Santi ele vai ficar ali, ser o responsável pela empresa, oferece sociedade pro Santi logo de cara, assim. O Santi fica, né, muito deprimido e tal, que não vai conseguir ir pra Inglaterra. Nisso, a avó do Santi, né, que tá lá, que é a mãe do pai dele, tem umas economias e dá esse dinheiro pro Santi e salva ali o dia dele para poder ele ir lá para Inglaterra. Então o Santi viaja para Inglaterra. Isso tudo acontece bem no início do filme, assim, o que deixa mais empolgante a outra parte. Então o Santi chega na Inglaterra completamente perdido, não sabe onde tá. Ele vai para um orelhão e liga pro Glenn, avisando, cheguei, e agora? Preciso de ajuda, né? O Glenn um pouco surpreso, porque nisso passa um tempo que o Santi não consegue chegar na Inglaterra, um pouco surpreso, mas recebe em casa, enfim, dá comida pra ele, deixa ele dormir lá e tenta organizar ali o teste dele. O Glenn, ele vai lá pro Newcastle pra falar com o pessoal e dizer, olha só, né, tô com esse cara aqui, lembra que eu falei pra fazer o teste? O pessoal tipo, tá, vamos deixar, tá, aquela coisa, vamos fazer tal dia, deixa pra mais pra frente, quando tiver a oportunidade. Ele fala, não, o cara veio de Los Angeles, ele tá aqui, não tem onde ficar, precisamos de espaço pra ele. Daí ele, não, então tá, fechou, vamos fazer um teste.
O Santi vai fazer um teste e é um desastre total, porque lá ele chega no futebol inglês, tá chovendo, o campo completamente embarrado, os caras dando porrada nele a torto e direito. Ele é acostumado a jogar em Los Angeles, campo de várzea, onde ele é o ídolo e faz inúmeras jogadas e ganha de todo mundo. Lá é assim, ó, ele é completamente destruído, né? Enfim, daí os caras, não dá, enfim, já era, vamos cair fora, não vamos ficar com ele, avisam o Glenn. Daí o Glenn chega lá pros caras e fala, não, ele é bom, ele merece uma chance, ele chegou hoje, já jogou, ele tá sem comer direito, sem dormir direito, porque durante ali o teste ele até faz uma jogada, faz um gol de bicicleta, dá um chapeuzinho assim, só que os caras não estão nem prestando atenção nele, porque ele começa errando, os caras param de prestar atenção. E aí fala pra ele, dá uma chance, e consegue, né? Então consegue que o Santi fique ali por um tempo no clube fazendo testes, né? Nisso ele vai lá, ele conhece uma enfermeira do clube, né? A enfermeira que chama a Ross Harrison, né? Que é o par romântico dele, que ele começa, né, a sair com ela, ele já tem ali o envolvimento, ela é enfermeira do clube, ele tá passando ali. O Santi, ele tem asma, né? Então ele tem um pouco de dificuldade assim em alguns momentos. E ele começa ali os treinos, começa, né, a ganhar força física, ganhar mais competitividade para o futebol inglês, e ele começa a entrar em alguns jogos, enfim, ali do time 2 do Newcastle, ainda não é o time principal, ele começa a entrar em alguns jogos ali e tal, até que ele recebe uma chance como titular do time 2 ali do Newcastle. Nisso, ele sempre tem aquele valentão ali do time que não quer que ele faça parte do time, vai lá e quebra a bombinha de asma dele antes do jogo, né? Ele não tinha contado pra ninguém que tinha asma, esse cara viu e quebrou a bombinha dele. Nisso ele entra no jogo e é um desastre total, ele não consegue respirar, passa mal, enfim. Daí aquela coisa, bom, os caras falam pra ele, olha só, bacana, tu teve aqui teu tempo, mas não conseguiu aproveitar, tá mal, não conseguiu respirar, nem consegue respirar, sai fora, vai embora. O Santi agradece todo mundo, pega as coisinhas dele e vai embora, né? Nesse meio tempo aparece a figura do Gavin Harris, né? Ele é o cara lá, o cara do time do Newcastle, ele é um principal jogador, já o cara um pouco mais veterano, aquele típico jogador de futebol, baladeiro, gosta de sair, gosta de ir pra festa, mas ele tá ali no Newcastle sendo o craque do time, né? Ele tá saindo de uma festa, né? E daí nessa saída de festa ele tá completamente, já tá meio bêbado, atrasado pro treino, e ele encontra, por pura coincidência, ele acaba encontrando o Santi, né? E entram no mesmo carro, o Santi ali ajuda ele na saída da festa, tá meio bêbado, e o Santi conta a história pra ele, e ele volta pro CT lá do Newcastle. Nisso, ele vai lá e fala com os dirigentes do Newcastle e conta a história de uma maneira diferente, né? Pra justificar o atraso dele, ele diz, cara, eu não me atrasei, eu fui buscar o Santi porque ele tem asma, é um baita jogador, eu não podia deixar ele embora. Ele conseguiu se livrar dessa história de estar atrasado porque estava em festa bêbado. Os dirigentes lá falam pro Santi, pô, cara, era só falar que tu tinha asma, a gente tem tratamento pra isso, não é um problema, enfim. Vão lá, arrumam ele ali, dão os remedinhos lá, botam o remédio pra lá e ele começa a jogar. Nisso então, daí ele começa a se destacar um pouco mais e recebe a oportunidade ali como reserva do Newcastle. Daí, enfim, ele começa a entrar nos jogos, vira parceiro, amigo do Gavin Harris, começa a fazer gols, cada vez mais ali crescendo no time e também crescendo ali o romance com a namorada dele ali, que é a enfermeira. Então, daí as coisas começam a acontecer, né? E ele vira ali, vai ganhando mais oportunidades, até que na final do campeonato ele entra de titular ali, destrói no jogo, ali no jogo da final, já titular do Newcastle, em parceria com o Gavin ali, que é o cara do time. Então, é uma história típica da jornada do herói ali, né? De crescimento e tal, mas assim, é uma história muito bem feita, contada assim, ela não para nunca, então desde lá do início, quando o cara tá ali na várzea, já não para nunca, já tá lá na Inglaterra, já tá jogando, tem dificuldade. As cenas de futebol na Inglaterra, então, são sensacionais, assim, os treinos, pra quem gosta de filme de treinamento, assim, os treinos ali dos jogos de futebol, eles treinando na chuva, na lama,
tem toda essa questão do sonho de jogador de futebol que mostra bem do início, assim, ele chegando lá no time, fazendo os testes, ele sonhando com o time principal, assim, ele vendo o treino do time principal como é diferente, ele recebendo a oportunidade de treinar no time principal, depois ele entrando em campo no time principal como titular, jogando, sendo campeão. É muito bacana, recomendo muito assistir esse filme. É um filme mais antigo, ele é de 2005, é um filme um pouco mais antigo. Ele não é muito conhecido assim, na real, não sei porquê, mas eu vi meio sem querer ele uma vez e depois virei fã, assisti, depois procurei a sequência, enfim. Ele tá no Netflix e também tu consegue achar... não, tá no Netflix, eu acho que tu consegue achar no Netflix pra te assistir. Vale muito a pena pra quem gosta de futebol, pra quem gosta de treinamento, pra quem gosta de um bom filme também. Como eu falei no início, muitas vezes os filmes de futebol, eles têm uns jogos meio fake, não são tão legal, fica meio estranho de ver os jogos, mas esse não, é real. Os jogos são muito bacanas, a questão da torcida, da imprensa, dessa pressão toda que eles sofrem, dos treinamentos e dos jogos em si, que fica muito, tu passa a sensação que tu realmente tá acompanhando a jornada de um jogador de futebol, certo? Assiste o filme e depois conta aqui pra ver se tu gostou. Se tu já assistiu, me diz o que tu acha, se realmente a minha indicação vale a pena. Valeu? Não esquece de dar uma olhadinha aqui no canal, também tem muita história bacana de futebol. Certo? Valeu, até a próxima indicação. Até mais.